vento solar, raios cósmicos e radiação ultravioleta. São forças do espaço sideral que afetam nossa vida todos os dias. E muitos nem se dão conta. Do câncer de pele a transmissões perdidas, esses fenômenos cósmicos podem nos prejudicar. Mesmo assim, ficamos maravilhados com a beleza de uma aurora e o brilho de uma estrela cadente. Prepare-se para as maravilhas e os perigos dos fenômenos cósmicos. O universo. Fenômenos cósmicos. É magnífico. Simplesmente emocionante. Muda cada vez que olhamos para ela. É a coisa mais linda que já vi. É uma visão incrível. Bem diferente de tudo que conhecemos. É muito estranho ver uma coisa dessas acontecendo no céu. As luzes ficam brilhando no céu. E elas mudam o tempo todo, de uma forma simplesmente fantástica. Realmente é uma experiência fora do comum. Uma vez na vida, devíamos ver esse show de luzes espetacular e psicodélico que a natureza nos dá. Este show maravilhoso é a aurora boreal. O nome Aurora vem da deusa romana do amanhecer e do deus grego do vento norte, Bóreas. No hemisfério sul, é conhecida como a aurora austral. Muito antes de fascinar os astrônomos, a aurora fascinou as primeiras pessoas que avistaram nas regiões polares. Para os antigos escandinavos, a exploração para o espetáculo de luzes era igualmente fantástica. Eles acreditavam que uma raposa gigante cruzava o céu abanando a cauda e que isso fazia surgir as luzes do norte. Eu gosto dessa explicação porque não está longe da verdade. A aurora é um fenômeno elétrico e quando a raposa fica abanando a cauda, causa eletricidade estática que solta faíscas, na verdade. Um fenômeno parecido com a aurora. Para saber como acontece a aurora, terá que começar com o Sol. O Sol, além de ser uma fonte de luz, é também fonte de energia. Muita energia. O Sol emite uma corrente de partículas carregadas chamadas de vento solar. Essa força cósmica é às vezes intensificada por uma ejeção de massa coronal. O vento solar provoca um certo brilho na camada mais alta da atmosfera em qualquer época do ano. Mas às vezes o Sol tem grandes erupções, chamadas de explosão solar ou ejeções de massa coronal. É quando uma corrente inteira de partículas carregadas chega à Terra mais ou menos ao mesmo tempo. São muitas, muitas partículas. E isso provoca um fenômeno auroral muito mais intenso. A uma velocidade de até 1.200 km por segundo, o vento solar leva cerca de 2 dias para atingir o campo magnético da Terra. Conforme as partículas energizadas percorrem o campo magnético em direção aos polos, elas emitem gases na camada mais alta da atmosfera, produzindo luzes coloridas que formam a aurora. Quando as partículas energéticas atingem a camada superior da atmosfera, encontram primeiro o oxigênio atômico, que produz a emissão de luz vermelha e a emissão de luz verde, as cores predominantes na aurora. Mais abaixo, poderá encontrar nitrogênio molecular. Isso nos dá, se a aurora for muito intensa, na parte inferior da cortina verde, uma margem roxa. As partículas carregadas interagem com os gases emitidos para produzir cores fortes. A aurora funciona como um letreiro de neônio.
O neônio funciona assim. Pegue um pouquinho de gás nobre e coloque-o em um tubo a uma pressão baixa. Depois aplique entre 3 ou 4 mil volts e 15 mil volts. Isso vai ionizar o gás, fazendo com que ele emita sua cor característica. Os gases disponíveis para os letreiros de neônio são o xenônio, que é azul bem claro, o hélio, que tem cor de pêssego, o criptônio, com uma cor prateada, não é um planeta, o argônio, cor de lavanda, e o neônio, o mais intenso, principalmente em uma noite chuvosa. A aurora também é melhor observada à noite, principalmente no inverno, das regiões polares, quando as noites são longas e escuras. Dependendo da quantidade de atividade solar, a aurora pode durar desde alguns minutos a vários dias. E pode ser vista não apenas perto dos polos, mas também em raras ocasiões em latitudes mais baixas. Poucos anos atrás, em 2003, tivemos o que chamamos de tempestade do século. A maior tempestade magnética em 100 anos. Teve uma grande aurora associada a ela. Pessoas em Washington, capital, podiam ver a aurora no Mediterrâneo. Não vemos uma aurora com muita frequência. Uma das maiores que temos conhecimento ocorreu em meados do século XIX, quando a aurora podia ser vista do Havaí e outras partes do Pacífico Sul. E é a maior aurora registrada que temos conhecimento. A aurora pode ser vista além da Terra. O vento solar se espalha em todas as direções, indo para lugares além dos planetas. Júpiter e Saturno têm um vasto campo magnético maior do que o nosso, o que provoca auroras maiores e mais intensas. Mas não importa de onde ela pode ser vista, quanto tempo dura e qual a intensidade. A aurora geralmente surge como uma cortina brilhante com raios ou sombras que mudam constantemente. Uma técnica fotográfica acelera o processo. O efeito aumenta a beleza e o mistério da aurora. O formato das cortinas da aurora e o movimento dentro desse formato, os raios, as ondulações, o balanço, as espirais e tudo mais, está sendo matéria de pesquisa. Nós não entendemos isso tudo muito bem. Para aumentar o mistério, surgem indícios de que a aurora não só pode ser vista, como também pode ser ouvida. A aurora ocorre a 100 ou a 150 quilômetros de altitude. E o som levaria alguns minutos para chegar até nós, antes que pudéssemos ouvir. Mas as pessoas dizem que podem ouvir o som ao mesmo tempo em que estão vendo a aurora. Portanto, deve haver algum mecanismo desconhecido que faz as pessoas pensarem que estão ouvindo, ou que faz com que as pessoas ouçam alguma coisa associada talvez com a aurora. Ninguém tem uma explicação e algumas pessoas estão tentando descobrir o que é. A aurora, propriamente dita, não é uma ameaça para o ser humano. Mas a intensa atividade solar associada a ela pode gerar cerca de 1 milhão de megawatts de eletricidade e causar outros tipos de problema, como nas linhas de transmissão de força. Não é a aurora em si que gera problemas com as linhas de transmissão de força. São as partículas carregadas que chegam do Sol que provocam danos e interferência nas linhas de transmissão. É importante saber a diferença. Tanto a atividade intensa quanto o movimento das partículas carregadas eletricamente que faz surgir a aurora acabam interagindo com qualquer coisa que tenha um campo magnético ou elétrico associado a isso. Portanto, essas partículas carregadas interferem nas linhas de transmissão de força, nos eletrônicos, nos satélites ou na cobertura dos celulares. Qualquer coisa que precise dos campos magnético e elétrico para funcionar irá sofrer interferência ao mesmo tempo em que a aurora estiver ocorrendo. Portanto, a estática do rádio, a interferência na tela da TV, a ligação que cai, ou mesmo um apagão como aquele que atingiu Quebec, no Canadá, em 1989,
poderiam ser apenas lembretes do local modesto que a Terra ocupa no sistema solar. A Terra é só um planeta girando em torno do Sol, e o Sol tem uma atmosfera que se estende muito além da Terra. Portanto, a Terra está, na verdade, na